Pensando em Deus, estou pensando no amor. Bom dia, meus irmãos em Cristo. Hoje, dia 16. Hoje, sexta-feira. É preciso que todos os dias a gente esteja pensando em Jesus. A gente esteja pensando em Cristo. A gente esteja pensando no amor. E o amor que eu falo aqui não é um amor de homem e mulher. Eu estou falando aqui do amor por Jesus, do amor por Deus. E quando a gente ama de verdade, a gente cuida. Quando a gente ama o Evangelho, a gente cuida. Quando a gente ama a palavra de Deus, a gente tenta, pelo menos tenta seguir. Somos frágeis, pecadores. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Por isso que nós devemos estar focados, meus irmãos e minhas irmãs, em fazer o bem, em ser justos. E aqui eu não estou falando de ser bonzinho. Bonzinho é uma coisa, ser justo é outra. Agir com justiça, agir dentro da lei de Deus e da lei dos homens. Jesus sempre dizia no Evangelho, eu não vim para destruir a justiça, eu vim para que ela seja cumprida. Jesus ama o justo, Jesus ama quem pratica a justiça, Jesus ama quem perdoa, quem tem misericórdia. E é importante que nós, católicos batizados, devemos procurar todos os dias ser justos com nossa família, com nós mesmos, com os outros, com as leis e principalmente ser justo com a nossa igreja. E o evangelho de hoje, nesse dia 16, é o evangelho de Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguiam chegar até Jesus por causa da multidão. Abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por esta abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como esse homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje Jesus vem trazer para nós um grande exemplo. Devemos nos cercar sempre de pessoas que nos levem a Cristo. Aqui no evangelho diz hoje, 4 homens, 4 amigos levaram esse paralítico.
Se não fosse esses 4 homens que levassem esse paralítico, ele jamais teria saído da sua cama, jamais teria sido curado. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, quantas pessoas ficam sem a cura, porque ninguém chega para levar Cristo até ela ou levar ela até Cristo. Quantas famílias destruídas, porque nenhum daquela família, daquela casa, procurou a Cristo. Não levou o marido, não levou a esposa, não levou os filhos. E eu conversando com a mãe, ela dizia, eu trazia meus 2 filhos pequenos arrastados para a missa. Não queriam vir, queriam ficar jogando no computador, queriam ficar assistindo futebol na hora da missa, mas o domingo era sagrado. Tinha que vir, tomar banho, se arrumar e vir. E hoje, os 2 filhos dela, um menino e uma menina, são pessoas de dentro da igreja, são agentes de pastorais, são pessoas envolvidas, todos formados, todos com seus bons empregos, mas dentro da igreja. Hoje já levam os filhos deles para a igreja. Se a mãe tivesse desistido, talvez eles tivessem se perdidos na vida. Mas ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o evangelho desde pequenos, tomaram gosto e se envolveram. E arrumaram pessoas também da igreja e hoje estão muito bem. São uma família que está bem estruturada. Meus irmãos e minhas irmãs, arrumar amigos que nos levem para a bebedeira, para a droga, para a prostituição é fácil. Arrumar amigos que nos levem para Deus é mais difícil. Esses são mais raros. Se você encontrar alguém assim, agarre. Se você encontrar pessoas assim, torne-se amigo. Depois que eles levaram esse paralítico até Jesus, não tinham condições de entrar, eles tiraram as telhas, fizeram um buraco e desceram esse paralítico numa cama até Jesus. E Jesus se comoveu, se encantou por a fé daquele paralítico e daqueles homens que levaram ele até Jesus. Porque Jesus se encanta pela nossa fé, pela nossa dedicação. E aqui eu não estou falando de dedicação ao prédio, à praça da igreja, aos tijolos, não. Eu estou falando da dedicação do amor pela igreja de Cristo, que é a comunidade reunida, que é a misericórdia, que é o zelo pelas coisas de Deus, o zelo pelo piso, pelas paredes, aquela pessoa que é dizimista, aquela pessoa que contribui para manter a igreja em ordem, para ter um ar-condicionado, para ter um bom banco, para ter onde sentar, para que o padre possa ter um carro para ir até a zona rural e atender dentro da cidade os doentes e celebrar na zona rural. E além do carro ter a gasolina. Isso é o zelo pela igreja. Jesus se comove com isso. Jesus perdoa os nossos pecados com isso. E Jesus falou para esse paralítico, vai, pega a tua cama e anda. E vai para casa. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa caminhada, que nós estamos perseguindo o milagre, perseguindo a graça, pedindo a Jesus todos os dias com as nossas cruzes. Quantos fariseus e mestres da lei também vêm tirar o nosso juízo, vêm nos perturbar, vêm querer também, assim como fizeram com Jesus nessa passagem, vêm querer nos afastar da igreja e da bondade de Deus. É preciso que você, que eu, meu irmão, minha irmã, a gente fique de olho bem aberto, para quem quer nos derrubar, para quem quer nos prejudicar, para quem quer nos afastar de Deus. E às vezes eles vêm disfarçados, às vezes elas vêm disfarçadas, elas vêm passando-se por amigos, por colegas, e vão infiltrando em você que você deve procurar outras coisas. É preciso, meus irmãos, é preciso termos cuidado, para que a gente não se deixe enganar por outras pessoas que querem nos afastar do Evangelho e querem nos afastar de Deus. Jesus fez um milagre e foi criticado. Quantas vezes também, meus irmãos e minhas irmãs, nós curamos outras pessoas nos curam e somos criticados. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos acreditando na palavra, estamos acreditando em Deus e nós somos criticados. Quantas vezes somos xingados de beatos? Já vai para a igreja de novo.
deixa de ir para a festa para ir para a igreja. E eu sempre digo aqui em meus vídeos, a vida é um equilíbrio. Nós temos tempo para tudo. Tempo para festa, para diversão, para lazer, para comer, para beber, para a igreja, para Deus, para ir para a academia. Nós temos tempo para tudo. Basta a gente se organizar. E Jesus disse, é difícil perdoar os pecados de quem tem fé? É difícil você que está em cima dessa cama? Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos andando, correndo, dirigindo, andando de moto, mas também estamos paralisados. Muitas vezes estamos fazendo tudo em nossa vida, mas também estamos em cima de uma cama paralisados. E aqui eu falo da fé. Quantos de nós estamos comendo, bebendo, trabalhando, correndo, indo para a academia, mas a nossa fé está paralisada em cima de uma cama? Nós não estamos exercitando a fé. Nós deixamos de ir à missa, deixamos de participar da comunidade, deixamos de devolver o dízimo, deixamos de colaborar com as coisas da igreja. Nós temos dinheiro para a festa, para a farra, para o luxo, mas às vezes R$10 para a igreja vai nos fazer falta. É preciso que a gente faça uma análise nesse ano de 2026. Eu recebi tanto de Deus, Ele me dá tanto, eu não posso devolver uma pequena parte. Jesus curou esse paralítico. É preciso também que nós coloquemos nosso joelho no chão e peçamos a Jesus para curar a nossa paralisia espiritual. Muitos de nós estamos paralisados, estamos paralíticos na fé. Meus irmãos e minhas irmãs, que dentro do Evangelho de hoje a gente possa proclamar de novo quantas vezes for necessário e tirar suas próprias conclusões. Aonde eu estou paralisado? Aonde eu me acamei? Cadê meus amigos para me levar até Jesus? E a grande pergunta que falta para nós fazermos é: eu posso levar alguém até Jesus? Alguém também que está paralisado? E aqui eu falo de todos os tipos de paralisia. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Que Deus nos abençoe.